Você já sentiu como se sua vida estivesse parada? Passam-se os dias, os meses, os anos, até as décadas e nada muda? Sua vida permanece igual ou às vezes pior? Pois é, gente, isso já aconteceu comigo por muito tempo da minha vida, para falar a verdade, e realmente a verdade é que é frustrante, não tem outra palavra que defina isso melhor. Mas se eu te contar uma coisa boa, vem uma notícia boa e uma ruim, aliás, isso pode mudar em até 6 meses ou menos. E a notícia que muitos consideram ruim, mas que pra mim é um privilégio, é que isso só depende de você, do seu comportamento e da sua identidade. E eu vou ensinar isso pra vocês aqui hoje, tá? Gente, eu quero ensinar pra vocês princípios profundos de como mudar a sua vida, mudando sua mentalidade e sua identidade. E isso vem com em torno de várias coisas embutidas, tá? Eu vou explicar tudo pra vocês. Olha, o primeiro princípio que eu quero ensinar é o autoconhecimento. Pra mim, a gente tem que usar nosso autoconhecimento pro bem. Porque muitas pessoas têm autoconhecimento, pode ser raso ou profundo, mas tem, e usam isso pro mal, falando assim, eu me conheço, eu não dou conta disso. Ao invés de pensar, eu me conheço, eu sei que eu sou um ser humano tem capacidade de aprendizado e eu posso aprender isso. Então as pessoas usam a mente delas para se auto-sabotarem. O que eu fazia, gente? Eu gastava muito dinheiro por impulso antigamente. E o que eu comecei a fazer? Passar longe das lojas e longe dos mercados na volta para casa. Como assim? Eu trabalhava num lugar e no trajeto de volta para casa tinha um mercado, loja. Eu sempre parava nessas lojinhas assim para comprar coisinhas, coisas de gente com mentalidade pobre, né, gente? Que gosta de tranqueira, mas tudo bem. Parava, comprava, ia gastando meu dinheiro sem ver ali, todo dia, ia se repetindo e depois se transformava nisso aqui, ó, porque tudo que a gente faz repetidamente tem um efeito na nossa vida. E aí eu falei assim, vou remanejar minha rota, já que eu me conheço e eu sei que eu gastava muito por impulso, e eu me conheço e sei que quero e tô mudando isso, vou mudar minha rota. Passei por um lugar, pela parte de trás, que não tinha mercado nem loja. Resultado, parei de gastar à toa com essas pequenas coisas. O segundo princípio é pare de buscar validação extrema. Gente, buscar validação é uma coisa comum e natural. Tira isso da cabeça agora de que buscar validação é uma coisa que é maléfica, de que não pode buscar nenhum tipo de validação nunca, porque isso não existe. O ser humano é um ser social e a gente busca validação externa, até mesmo para pertencer a grupos, né, de pessoas, para estar ali em alguns padrões. Isso não é de todo ruim, é uma coisa social construída historicamente, tá? Ok? Alinhados isso? E aí, eu queria falar que a validação extrema, ela pode sim ser prejudicial para você principalmente. Porque o que acontece? Quando você compara você a outra pessoa, isso gera frustração, às vezes depressão num nível mais acentuado, né? E principalmente fofoca também, né? Você começa a falar daquela pessoa pra você se sentir melhor e tudo, e fofoca é uma coisa péssima, é uma coisa totalmente escassa. E o que a gente pode fazer ao invés de se comparar a outra pessoa, de falar mal de outra pessoa? Não, vamos nos comparar de forma natural e saudável a nós mesmos todos os dias. Como que eu posso aplicar isso na prática? Gente, existem diversas maneiras, né? Várias formas de aplicar isso na prática. Eu mesma usei uma que eu tirei, tipo, meio que da minha cabeça. Provavelmente ela já existe, mas eu inventei. Que durante junho, a tela desligou aqui, mas durante o mês de junho, eu escrevi 3 perguntas pra mim mesma durante todos os dias de junho. E no final do mês eu vou jogar lá no chat GPT, pedir pra ele fazer uma análise de como foi meu mês baseado nessas perguntas, pra ver qual foi minha evolução ao longo do mês. Assim, a primeira pergunta é: minha rotina tá me levando à minha vida ideal? Meu dia de hoje me levou à minha vida ideal? Sim, não, por quê? Segunda pergunta: o que eu fiz hoje que resumiu o meu dia? O que foi o resumo do meu dia? E a terceira pergunta, uma palavra que define meu dia. Depois eu posso fazer gráficos para isso, para ver como que tá meu dia, meu mês, né, na verdade. Como que eu evoluí ao longo do mês. O que foi a minha prioridade durante aquele mês. Gente, foquem em você, deixa os outros de lado. Para de buscar validação de gente que nem gosta de você. Isso não é saudável, gente. Isso não é uma coisa boa. Às vezes a pessoa não gosta de você fica lá se explicando pra ela, falando coisas pra ela ficar, pra tipo, validar mesmo a sua pessoa pra ela. E se você é uma pessoa de real valor e reconhece seu valor, você não precisa disso. O terceiro princípio
é cuidar da sua energia. Gente, a melhor coisa que eu fiz esse mês de junho, ele foi decisivo pra mim, porque eu mudei muita coisa. E uma das melhores coisas que eu percebi de diferença foi a seletividade. Gente, ser seletiva é uma coisa que muda vidas, porque muitas vezes o ambiente te molda antes de você moldar o ambiente. Então, assim, cuide de quem você anda, onde você vai, com quem você fala, como fala, o que fala. Então, assim, é cuidar, é se preservar, isso é autopreservação. Então, isso é uma coisa que vai te proteger de energias que talvez iam te jogar, ó, lá pra baixo. Então, assim, quantas vezes, né, gente, a gente não tá ali alto astral, feliz, falando de abundância, crescimento, prosperidade, vem alguém e fala assim, fala baixo, eu não gosto desse assunto não, e faz uma fofoca, alguma coisa que não vai te acrescentar em nada. E você fica ali, sem chão, porque aquilo não te pertence. Então, você tem que andar com os seus iguais, sim. Você tem que, às vezes, sair da bolha, fazer um networking, conhecer pessoas diferentes, também. Mas você tem que andar com pessoas parecidas com você ou que te acrescentam alguma coisa boa, que você quer que te eleva para um nível maior, sabe? Até no namoro mesmo, gente. Você tem que namorar alguém que... Eu não vou colocar um estereótipo de namorada aqui pra vocês meninas, não, tá? Até porque quem sou eu pra dizer isso na vida de vocês? Mas vocês têm que namorar alguém que pelo menos faça você subir de nível ou te ajude a subir de nível junto com a pessoa, entendem? Porque assim, quem que concorda com tudo que você diz, que não te faz crescer, não te faz evoluir, não te acrescenta em nada. E para não acrescentar em nada, é melhor nem colocar aquela pessoa na sua vida. Vamos ser bem sinceros. Aprenda a eliminar pessoas da sua vida que não te acrescentam e muito pelo contrário, te jogam para baixo. Estejam com pessoas que vão te fazer evoluir, que vão te fazer crescer, vão te fazer enxergar a vida de outro modo ou do mesmo modo que você enxerga, só que com olhos ainda melhores. Então, assim, escolham quem vocês andam, escolham onde vocês vão, escolham, apenas escolham. Quarta dica, micro-hábitos. Gente, quantas vezes a gente não escuta essa história? Vou mudar minha vida. E a gente mesmo escreve essa história, né, muitas vezes. E começa tudo de uma vez, tudo junto, tudo grande, tudo muito, e isso não é bom. Porque você às vezes se perde no processo. Você tem que ser específico. Existe um método da administração para fazer metas que chama método SMART. Em um vídeo eu vou falar melhor sobre ele aqui. Ele diz que a meta tem que ser específica, mensurável, atemporal, relevante e com prazo. Ou seja, sua meta tem que ser uma coisa concretizável. Exemplo, eu coloco uma meta, eu quero ser mais magra. Isso é uma meta, gente? Não é, né? Isso não é uma meta. Uma meta mesmo, concreta, mais realizável, mais fácil de se mensurar seria: eu, Melissa, quero emagrecer 3 quilogramas em 30 dias, fazendo cardio 20 minutos todos os dias e musculação 1 hora por dia. Ótimo! Uma meta SMART. Então, isso que eu quero dizer, gente, foque no micro. O menos todo dia é melhor que o muito uma vez. Tem uma frase que eu comentei com a minha mãe hoje, que é assim: o pouco feito muitas vezes, o básico bem feito muitas vezes é melhor que o extraordinário feito uma vez. Porque uma vez não gera repetição. E o cérebro aprende por repetição. Na matemática a gente não aprende por repetição. A gente não aprende a andar, andando todo, quando a gente é bebê, né? Andando todo dia, caindo, levantando, andando de novo, caindo, levantando e andando até morrer. Então é isso, gente. O cérebro e a gente aprende por padrões, repetição. Então não queira mudar de vida toda de uma vez. Pode até querer, mas comece, faça as ações aos poucos. E o quinto princípio é: foque em você. Só que a gente fala isso e muita gente interpreta de uma forma rasa, de uma forma assim, genérica. E isso não é algo genérico. Focar em você significa lutar por você todos os dias. Você tem que ser sua melhor amiga todos os dias, meninas. Então, assim, se cuidem da sua autoimagem, que é a sua maior marca, né? Sua maior representação de você mesma é a sua imagem física. Cuidem da sua alimentação, da sua rotina, das pessoas que convivem com você, da sua energia, do seu espírito, da sua alma, do seu interior e do seu ambiente físico também. Deixem tudo limpo, arrumado, sabe? Seja uma pessoa que edifica o lugar que você esteja.
Então cuide de você e foque de fato em você. Não foque no outro, porque o outro você não tem capacidade de mudar. Você tem capacidade de mudar você mesmo. É isso. Um beijo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.